Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje eu quero contar de uma experiência que pode te ajudar muito na tua jornada como programador. Eu tive uma experiência recente como um completo iniciante numa área e eu quase desisti por uma bobagem e eu sei que eu não deveria ter desistido, eu sei que eu não deveria ter pensado em desistir com tão pouco investimento, mas foi isso que passou na minha mente. Logo depois me veio à memória uma experiência que eu tive e eu quero compartilhar com vocês essas duas experiências. Então isso pode te ajudar muito na tua jornada como programador. Então chega dando like, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa experiência e se isso eventualmente pode te ajudar na tua jornada, para que a gente também possa ler os comentários e produzir novos conteúdos a partir da interação de vocês. Então vamos lá. Eu tenho tido nos últimos anos uma certa troca, digamos assim, do meu tempo no celular para eu investir na leitura. Então, esse último ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu não lembro exatamente quando eu comecei, acho que 2 anos atrás, de forma mais recorrente, eu tenho trocado e tenho lido de forma consistente, né? Tenho lido vários livros, eu não tenho tido as métricas, digamos assim, li tantos livros esse ano, mas eu tenho lido bem mais do que lia antes, e todos os dias eu estou lendo um pouco, às vezes 1, 2 livros, às vezes 3, às vezes não vou até o final do livro, troco para outro, mas eu tenho conseguido de forma consistente ler mais e concluído vários livros, o que é muito bom. E aí, diante disso, eu comecei a assistir recentemente, algumas semanas atrás, sobre leitura dinâmica, porque eu leio de forma bem cadenciada, certa forma devagar, vou lendo palavra por palavra, mentalizando tudo aquilo que eu estou lendo, grifando, riscando. E aí eu queria estudar sobre leitura dinâmica, porque nem todos os livros eu quero riscar, nem todos os livros eu quero estudar de forma mais, digamos assim, mais profunda. Às vezes é uma ficção, às vezes é uma história, eu quero ler de forma mais rápida, então em alguns momentos eu quero aplicar a técnica de leitura dinâmica. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos, vi lá a técnica de subvocalização, que você, quando você mentaliza cada palavra que você está lendo, e dizem as pesquisas que até as suas cordas vocais, elas vibram com aquilo que você está pensando. E aí eu pensei, caramba, se as cordas vocais vibram e você mentaliza tudo, é mais ou menos como se você estivesse comparando um HD com aquele braço mecânico que tem que se mover, então é um dispositivo mecânico que causa uma lentidão grande, e um HD SSD que é simplesmente as correntes elétricas lá passando pelos circuitos. Então é muito mais rápido você ter um HD SSD do que um HD mecânico. Então, se eu penso na minha mente, e dependendo de como eu faço isso, as minhas cordas vocais vão vibrar, embora não estejam emitindo som, dá para ver claramente que isso pode ser um limitador na velocidade de leitura, porque existe uma velocidade clara daquilo que a gente consegue falar palavras por minuto, né? E aí eu apliquei lá, comecei a aplicar uma técnica, peguei um livro novo para ler, comecei a aplicar e não estava entendendo absolutamente nada. Estava passando muito rápido, e as palavras soltas assim, não consegui captar muita informação do livro. E aí, depois de algum tempo, eu coloquei o livro de lado e pensei, não está dando certo, eu vou desistir dessa possibilidade de estudar e de investir mais tempo nisso. Beleza. Aí eu coloquei o livro lá na cabeceira da cama, fui fazer outras coisas, aí eu lembrei que quando eu comecei a aprender inglês, quando meu pai comprou lá um aparelho de DVD, né, e veio o filme Máquina Mortífera, do Mel Gibson, e aí eu coloquei o DVD e consegui trocar a legenda de português para inglês, cara, foi muito... Eu já tinha essa vontade, né? Eu acho que eu nunca peguei uns vídeos em VHS e coloquei, tem gente que colocava na televisão um papel assim, né, para a legenda não aparecer. Mas quando eu fiz isso, foi aí começou a minha jornada com Máquina Mortífera, acho que o 1 ainda, e eu comecei a aprender inglês com as legendas em inglês. Então, substituí as legendas em português por legendas em inglês. Então, no começo, gente, eu entendia no máximo 10%. E eu não conseguia muitas vezes, eu conhecia as palavras, eu tinha um vocabulário já, mas eu não conseguia ler a palavra e discernir aquilo que o cara estava falando, se é aquela palavra. Eu não conseguia fazer essa associação. Era como se meu ouvido
tivesse simplesmente blá, 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 e as palavras lá e eu não conseguia captar. E eu falei assim, não, eu não vou ficar parando o vídeo o tempo todo, porque vai ficar muito chato. Eu já assisti o vídeo antes, o filme antes em português. É como se fosse ali um dialeto que eu não sei o que é, mas eu vou assistindo, vou ficar lendo as legendas para ir tentando associar, e quem sabe pode ser que isso funcione algum dia. Eu não tinha a menor expectativa e eu não conhecia ninguém que estava fazendo isso naquele momento, então eu fui lá e coloquei. Não sabia que tinha pessoas que aprendiam com letras de música, pessoas que aprendiam com seriados e tal. Fui fazendo e eu fui notando que gradativamente eu fui melhorando. Não deu para perceber isso no primeiro dia, nem na primeira semana, mas eu fui fazendo. Depois eu fui pegando seriados. Depois eu lembro que um seriado marcante para mim foi Big Bang Theory, porque eu me acostumei com a voz dos personagens. Por mais que eles tivessem alguns diálogos mais nerds, né, com coisas de ciência e tal, mas eu me acostumei com a voz dos personagens e isso facilitou muito a interpretar e a entender aquilo que eles estavam dizendo. Me ajudou muito e eu lembro que foi o seriado que eu assisti mais. Eu fiz tipo uma maratona, né, só assistindo com legendas em inglês, depois eu tirei as legendas e gradativamente eu fui melhorando, né? Eu não foi um aprendizado perfeito, porque não existe aprendizado perfeito. No começo eu entendia 10% e perdia 90% dos diálogos, depois eu fui conseguindo associar por aquilo que estava aparecendo na tela e fui entendendo algumas piadas e fui fazendo as associações sem muito esforço e esse investimento de tempo gerou um resultado maravilhoso. Hoje eu digo que o meu listening é muito tranquilo, é fluente no sentido que eu consigo escutar palestras técnicas de política, de tecnologia, de trivialidades, consigo ver reviews e muitas vezes eu coloco um 1.5x, 2x e ainda assim eu consigo captar muito bem aquilo que eu estou ouvindo. Por quê? Porque tem todo um investimento de tempo dentro desse aprendizado, né, de reforçar aqui o meu listening. Então, já viajei algumas vezes para fora e também não tive dificuldade de interagir com as pessoas, de falar, né, embora ainda cometa muitos erros gramaticais, me comunicar em inglês e principalmente ouvir é muito tranquilo, graças a eu ter investido tempo sem necessariamente esperar resultados imediatos. Então, quando eu coloquei o livro lá na minha cabeceira, fui fazer outras coisas, eu lembrei dessa experiência, eu pensei, caramba, é muito injusto comigo eu desisti de tentar fazer o uso de uma técnica depois de poucas horas que eu estou investindo tempo. Eu não sou uma máquina. E eu comecei a lembrar daquilo que muitas vezes eu falo para vocês aqui no vídeo, né? Que essa troca de contexto, né? Pensando na tecnologia agora. Você aprende uma linguagem A e não estou aprendendo tanto como eu esperava. Aí você desiste, vai para uma linguagem B, desiste, vai para uma C, desiste, aprende um framework e não consegue, volta. Quando você troca de contexto, às vezes você estava muito perto de começar a colher os frutos de forma mais clara e você fica indo e voltando porque você criou uma expectativa de resultados muito imediatistas. Foi exatamente o que aconteceu comigo em outra área. Então era uma área que eu estava desarmado para pensar sobre isso. Em programação, quando eu vejo um problema e eu enfrento uma situação, eu sei que eu vou enfrentar problemas, eu sei que o trilho vai descarrilhar e eu vou precisar refatorar para resolver, eu vou precisar parar para estudar alguma coisa que eu não estou conseguindo ali encaixar, vou ler de novo a documentação para ver o que é que está acontecendo, eu sei que vai acontecer isso, então eu já estou treinado para esperar problemas, esses problemas às vezes eu investi horas nele, dias, para depois eu conseguir ter uma resposta e conseguir resolver o problema. Então, na área de programação, eu já estou, digamos assim, vacinado para qualquer tipo de empecilho que eu encontre, mas nas outras áreas não. Então, nesse caso, na área de leitura, quando eu tentei, eu nem dei chance para o meu corpo me adaptar, se adaptar, nem dei chance para o meu corpo conseguir, né, os meus olhos conseguirem passar mais rápido pelas palavras e captar as informações e já queria desistir. E aí foi o que eu fiz, eu resolvi continuar mais um pouco e no último fim de semana agora eu li um livro de 300 páginas em poucas horas. Eu não contabilizei, eu li um pouquinho na sexta antes de dormir, um pouco no sábado antes de dormir e um pouco no domingo à tarde e consegui em pouco tempo, em 3 dias, terminar um livro de 300 páginas,
o que para mim foi muito legal a experiência. Eu consegui captar muita coisa do livro. Se eu tivesse lido da forma tradicional, provavelmente teria captado um pouco mais, mas para aquilo que eu estava esperando daquele livro, para as minhas expectativas naquele momento, sem dúvida, aquela técnica me ajudou muito. Eu fiquei super empolgado com o resultado. Eu falei, caramba, eu já estou aqui, já li 120 páginas e tal, já li tantas páginas em pouco tempo, e eu consegui captar muita coisa. Não era um livro fácil de ler, mas ainda assim eu consegui captar muitas coisas, mesmo aplicando uma técnica que eu ainda sou um completo iniciante, só para deixar claro, né? E nem é meu objetivo me transformar no ninja da memória, né? Ser um campeão de memória ou ser um campeão de leitura dinâmica. Não, eu quero simplesmente melhorar um pouco, em vez de ler, sei lá, 50 páginas em X minutos, eu consiga ler 70, 20%, 20% não, né? Tá aí quase 50% a mais. Então, meu objetivo é esse, não é algo extremamente complicado, mas é melhorar um pouco a forma como eu tenho lido, né? E o fato de ter aplicado, ter desistido e depois ter aplicado um pouco mais de tempo, alguns dias, e ter colhido os frutos, para mim, mostra que não é incomum as pessoas desistirem, né? As pessoas estão no caminho certo, as pessoas estão fazendo a coisa certa, mas elas desistem por uma expectativa fora da realidade. Eu não sou um computador, eu não tenho a capacidade de processar milhares de informações ao mesmo tempo, eu tenho que me adaptar, o meu corpo precisa se adaptar a uma nova forma de ler, e eu simplesmente, num primeiro momento, não dei chance para que isso acontecesse de forma um pouco mais natural e eventualmente colher os frutos. Então foi muito legal essa experiência, e eu noto que dentro do mundo da programação, as pessoas muitas vezes estão perto de colher os frutos e começam a desanimar e desistir, voltam para a estaca zero, para um outro caminho, começando tudo do zero e eventualmente tendo que passar por várias barreiras que no caminho anterior já tinham sido vencidas, tá? Então a minha dica é: não desista. Se você está seguindo um caminho que é reconhecidamente um bom caminho, se você está aprendendo uma tecnologia que é reconhecidamente uma tecnologia interessante, se você já viu que você precisa aprender o assunto A, B e C nessa ordem, porque essa é a ordem que vai ficar mais fácil, mais didática, mas você está enganchando, você está tendo problemas, é extremamente normal. Eu já falei isso várias vezes em outros episódios. Não estabeleça um tempo, né? E eu estabeleci um tempo e dei muito pouco tempo para conseguir ver resultados na leitura dinâmica. E eu passei um pouco mais de tempo investindo, tentando, ainda com a minha capacidade de assimilação ainda não é o que eventualmente eu posso conseguir depois de tempos, né, de semanas e meses usando essa técnica. Eu tenho certeza que eu vou melhorar muito, assim como eu melhorei no inglês, na minha assimilação da língua inglesa assistindo um seriado. Hoje eu consigo assistir um seriado. Um seriado não, porque fica muito chato, né? Mas um review ou alguma palestra em 2x em inglês e consigo captar. Por quê? Porque eu fui treinado para isso, e eu tenho certeza que isso vai acontecer também para o mundo da leitura, que eu vou conseguir ler mais rápido e assimilar mais usando técnicas que são comprovadas, né, que pessoas utilizam e conseguem sim ler de forma mais rápida, mas eu preciso entender que existe uma curva de aprendizado e que eu vou conseguir chegar lá independente do tempo. Eu não estou estabelecendo um tempo para conseguir, mas o fato é que eu já tive a minha primeira vitória, né? Li um livro de 300 páginas no fim de semana, investindo algumas horas por dia, o que foi muito bom e foi bem maior, né, o resultado do que eu esperava para tão pouco tempo de investimento. É claro que eu devo ter captado do livro talvez 40% e poderia ter captado muito mais se tivesse parado, grifado, mas era o que eu esperava para aquele momento e o resultado foi muito bom. Então, pense sobre isso, não desista nos primeiros momentos que você estiver vendo, digamos assim, uma falta de fruto, né? Uma falta de resultado naquilo que você está investindo. E quando eu digo o resultado, não necessariamente o resultado vai vir em poucos dias, em poucas semanas, você tem que esperar um tempo maior para você realmente ver o resultado e aquilo, né, o fruto do seu investimento, o fruto dos seus estudos, o fruto do seu trabalho realmente começar a se mostrar de uma forma que o mercado exige. Então existe um tempo, né? Exige um tempo para que você chegue lá
e é extremamente importante que você saiba disso. Se você criar expectativas falsas, né, expectativas muito além da possibilidade, a chance de se frustrar e desistir é muito grande. Eu tenho certeza que se você for devagar, seguindo os passo a passo, passando pelos processos, enfrentando as barreiras que vão necessariamente aparecer, e são muitas, e você for passando cada uma de forma tranquila, né, na simplicidade, seguindo passo a passo, você vai colher os frutos e evitar essa troca de contexto. Às vezes, só para dar aqui uma dica final, trocar o contexto é importante, mas as pessoas muitas vezes trocam esses contextos. Quando eu digo contexto, é você estar decidido, você criou um plano para estudar alguma coisa e você começa a andar nesse caminho e percebe que precisa voltar atrás e criar um outro plano porque não está dando certo. Eu já vi pessoas que começaram a estudar uma linguagem de programação, não estavam entendendo nada nessa linguagem, trocaram para uma outra linguagem, aí sim o aprendizado deslanchou. Eu já vi acontecer isso com pessoas, então é possível que seja o caso de alguns de vocês que estejam assistindo o vídeo. Entretanto, o que eu vejo dos alunos, né, na regra geral, é que eles trocam muito, né? Começa com linguagem A, passa para B, passa para C, passa para D, não aprendem nenhuma porque não conseguem aprofundar e ficam pulando de galho em galho. Isso deve ser evitado, mas eventualmente você ter a sensibilidade de entender que passou um tempo necessário, você investiu tempo e não está dando fruto naquilo, você não está se identificando com uma área especificamente, talvez dar uns passos para trás para depois caminhar para frente pode ser uma escolha, inclusive sábia, pode ser que seja aquilo que está faltando para que você deslanche. Mas cuidado para não ficar trocando de contextos por conta de uma expectativa irreal em relação aos resultados que você vai colher a partir do investimento. Nós não somos máquinas. Mas, sem dúvidas, com treino, com esforço e com dedicação, sem dúvida os resultados vão aparecer. E para finalizar, estou muito feliz aí com o meu progresso na leitura dinâmica e espero em breve estar lendo mais rápido, melhor e mais conteúdos, porque trocar o celular pela leitura, sem dúvida, também vai te ajudar bastante. Fica a dica aí, porque a gente usa muito celular e isso tem muitas vezes gerado efeitos colaterais, né? As pessoas estão mais ansiosas, muita coisa na cabeça porque a gente está consumindo conteúdo demais. Acho que eu já falei sobre isso no canal, se não, deixa um comentário que a gente grava um outro vídeo sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.